Você saberia me dizer por que quando o Vasco da Gama foi criado, ele já nasceu sendo odiado pelos tradicionais e grandes clubes da zona sul do Rio de Janeiro? O Vasco, ao contrário dos grandes e tradicionais clubes do estado do Rio de Janeiro, não tinha dinheiro para contar em seu elenco com grandes estrelas, tendo também a ousadia de contar em seu elenco com jogadores negros, pobres e operários, sendo também reconhecido como o primeiro clube da história do Rio de Janeiro a contar com um presidente negro, Cândido José de Araújo. Em 1922, o Vasco disputou a segunda divisão do Campeonato Carioca, conquistando o título e posteriormente o acesso à primeira divisão no ano de 1923, sendo este o primeiro título da história do futebol do clube. É a partir dessa conquista que tem início dos momentos mais marcantes e polêmicos da história do esporte. Num primeiro momento, os grandes e tradicionais clubes do Rio de Janeiro não se importaram com a entrada do Vasco na disputa da primeira divisão, pois era um clube pequeno, da Zona Norte e que mal tinha um campo para jogar. Mas o tempo passou e os Camisas Negras, apelido que o Vasco recebeu na época, terminou o primeiro turno de forma invicta e cada vez mais que o tempo passava, enchia mais e mais os estádios. E o que era desprezo se tornou inveja, pois poucos dias depois, um bando de negros conquistaria o primeiro título da sua história da primeira divisão carioca. Preocupados com a fama do Vasco, que crescia dia após dia e tomava os becos e ruas do Rio de Janeiro, os grandes clubes começaram a tomar medidas que afastassem o Vasco do campeonato, chegando a pedir investigações sobre posições sociais dos jogadores, fazendo clubes pequenos excluírem de seu elenco jogadores que não pudessem assinar o próprio nome na súmula. Sem sucesso nas suas propostas, em 1924, América, Bangu, Botafogo, Flamengo e Fluminense se juntaram e criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. O ingresso do Vasco na AMEA foi rejeitado, pois eles alegavam que o Vasco não possuía um estádio próprio para jogo. Ainda com essa justificativa para não aceitar o Vasco, foi enviada ao clube uma lista com o nome de 12 jogadores que deveriam ter sido excluídos do quadro. O Vasco, consciente da proposta disfarçada racista dos grandes clubes, desistiu do seu ingresso na AMEA. Numa carta assinada pelo então presidente do Vasco da Gama, José Augusto Prestes, carta esta que ficou conhecida para sempre como a Resposta Histórica. Isso atraiu grande empatia da população que lotava campos para ver o time dos operários. E se não ter um estádio era um problema, logo o Vasco mostrou mais uma vez sua força e partiu para a construção do seu estádio. Entre os anos de 1924 e 1926, o Vasco arrecadou fundos por todo o estado do Rio de Janeiro, com listas correndo e pessoas ajudando conforme podiam. No dia 21 de abril de 1927, era entregue à população o Estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário, sendo na época o maior estádio da América Latina. Como a popularidade e a fama do Vasco só crescia, os grandes clubes do Rio de Janeiro não tiveram outra saída a não ser aceitar e incluir o Vasco na AMEA com direitos iguais. Os vascaínos, mais do que todo mundo, entendem a importância do Vasco não só para a sociedade, mas também para a história do esporte. E por isso fazem questão de lembrar sempre da história do clube, não somente nas músicas, mas também nas suas manifestações. E esta é a história do Vasco da Gama, um clube de lutas, glórias, vitórias e, acima de tudo, superação.